Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Muito feliz de estar aqui com você, hoje com um novo cenário, tá vendo que a gente mudou muita coisa por aqui? Tá tudo um pouquinho diferente, mas o mesmo conteúdo e a mesma qualidade, as mesmas histórias incríveis de superação para inspirar a sua vida. E hoje eu tô com uma convidada muito querida para mim. Ela tem uma história maravilhosa que no dia que eu escutei a primeira vez eu fiquei emocionada e a nossa história se conectou depois de muitos anos. E é por isso que eu estou muito feliz de ter ela comigo aqui hoje. É a Priscila Correia. Priscila, boa tarde, seja Boa bem-vinda. tarde. Ó, Priscila é profissional, cabeleireira, colorimetrista que fala? Isso. Ai, nome difícil, gente, é chique demais. Colorimetrista, ela é uma expert dos cabelos. Inclusive, ela que assina este cabelinho aqui, tá? Muito obrigada. Ah, que delícia. Para mim foi uma honra, assim, quando eu recebi o convite. Fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, logo eu contar minha história, né? A gente realmente se conectou e Deus é muito bom em todo tempo, né? A gente veio caminhando e chegamos aqui para compartilhar um Não é? pouquinho da história. Ó, eu quero começar do princípio, porque as pessoas precisam entender como é que nasce a profissional, né? E essa história vai ter muitos impactos. Primeiro, eu queria saber como é que você foi parar nesse universo de cabelo, Você sonhava em ser cabeleireira quando criança? Não, nunca sonhei, nunca pensei em Você não ser. fazia o cabelo das bonecas? Não, as fazia das bonecas e da mãe. Eu sempre trançava o cabelo da minha mãe. Eu sempre tenho essas vagas lembranças, assim, de Aham. eu sentada na cabeceira do sofá, assim, e trançando o cabelo dela. E sempre gostei, sempre tive a mão para isso, né? Um feeling para isso. E eu casei muito nova e era a saída que eu achei de ficar pertinho do meu filho e ganhar um dinheiro ali. Ah, então foi um pouco de necessidade. Empurrou. É, Tipo, a vida me empurrou para esse lugar. às vezes a vocação, né, ela aparece na nossa necessidade. Sim, Eu acho isso incrível, porque muita gente tem aquele sonho redondinho, não. Aí eu era muito focada, eu fiz um teste vocacional e vi que era isso. Parece tudo muito certinho. O seu não, né? O seu foi assim, olha, era o que dava para eu fazer e que era possível, foi o que deu. isso Agora, você mesmo. contou uma coisa interessante, aí você casou muito nova. Essa história desse casamento é um capítulo na sua vida, né? É uma história muito Conta aí, longa. porque eu sei que você trabalhava no negócio de camiseta. Isso, assim, Então tudo conta essa história para começou, nós. tentar resumir Isso, o que a história máximo. é ótima. É, assim, trabalhei nessa estamparia, chamava Ada, Jesus Uhum. Cristo é seu nome. E eu, e eu nunca gostei, assim, de ouvir falar de crente. Não, Jesus Cristo, tá bom. E aí, meu esposo foi trabalhar lá, Não, na mas época, espera, essa era uma estamparia que fazia muitas camisetas cristãs, de cristãs. evento, congresso. Isso, santa geração. Ah, Essa é a a santa santa geração, geração. E você exatamente. ficava com aquele ranço, Com assim. aquele, ai meu Deus, toda hora eles chamavam a gente para orar, antes do almoço, antes do café, eu sempre Ah, escondia que no preguiça. banheiro. Ai, que Que preguiça. preguiça, eu sempre me escondia no banheiro, ai meu Deus, socorro. Mas Ah, ali era uma forma de eu ganhar um dinheirinho, e aí o Cidinho entrou na estamparia. A gente se olhou e tudo, e a gente tinha coisas em comum, né? A gente gostava muito do rock and roll, enfim, a gente bateu ali, ele era olha. cristão? Eu não sabia, né? Ele era É. cristão, mas ele estava desviado nesse Ah, tempo que ele tá. foi trabalhar nessa estamparia. A nossa vida se É cruzou bom fazer um assim. parênteses, tem muita gente que não é cristã, que às vezes assiste o podcast. Quando a gente fala desviado, é um termo bem nosso, É, bem assim, bem terno. bem interno. Desviado, a pessoa se desviou da fé, ela tá, por algum motivo, ela tá afastada. Então a gente fala que é desviado. Isso, exatamente. Nada Nada contra. contra se a pessoa ser desviada, mas no caso ele estava Ele desviado. estava fora ali, mas eu Aham. nem. Esse assunto nunca. A gente caminhou, a gente foi para show, a gente andou, saímos, bebemos, enfim. Vida Viver vida louca. louca, vida que segue. Nunca tocamos esse assunto religião, nunca foi um assunto em Os pauta. dois trabalhando numa estamparia cristã. E nunca esse assunto foi um assunto em pauta, para vocês entenderem como a É. vida é. E aí a gente foi, ele me pediu para namorar, enfim, a gente namorou, engravidei do Rafa. Aham. E aí ele falou: quero casar com você. Aí eu achei aquilo muito impactante. Como? Casar comigo? Tipo, casamento? Não, não quero casar. Não, nunca pensei que eu ia casar, né? Falei, Uhum. não era um sonho meu, não estava dentro do meu Vocês tinham uma, projeto. assim, uma estética também, assim, mais diferente, É, né? totalmente Tudo- diferente. Vocês viram assim, Barbie? Sem chance. Vocês veem essa mulher renovada pelo Senhor, mas vê as fotos antigas. Nossa, meu passado me condena.
de E aí, fato. aí os dois tinham essa vibe rock and roll, Isso, a gente tava vivendo a vida. mas nesse momento assumiu nele, assim, É, um espírito de paternidade ele mesmo. falou, não, quero você, vamos casar. Aí eu falei, não, eu quero casar, se eu vou casar, eu sou mocinha, eu quero casar na igreja católica. Porque eu quero Aham. casar de véu e grinalda. Não, absurdo. Já que vai me levar, vou dificultar a vida desse homem, né? Gostei da estratégia. Pega a É, dica, meninas. difi- Dificulta a vida. dificulta. E ele realmente queria, fez Aham. crisma e tudo. Nossa, ele fez todo o processo. Ele vinha de um lar evangélico. Sim, desde 8 anos, ele ganhou a família dele toda para Jesus, tocou a vida inteira para grandes bandas aí do meio gospel. E aí teve que fazer crisma e tudo. E a família dele deve ter enlouquecido, não? Aí a mãe dele, assim, ela, né, ela ficou meio assustada comigo, chegando na família. Não era, afinal, não era a princesinha de Jesus, né? É, sonhada, né? Aquela donzela Não, não tão. era eu. Mas ela foi, me recebeu super bem, mas com aquele susto, né? Claro, Eu, como mãe imagina. hoje, Entende, né? imagino o que que ela sentiu naquele dia. Aham. E a gente foi, casou, enfim, casamos, e aí moramos, e dois, duas crianças, né? Morando Vocês junto, estavam com né? quantos anos Eu nessa tava com época? 18 anos Ah, e ele com 19. Então eram gente, literalmente duas duas crianças. crianças. Porque o Rafa tá com quantos anos Vai hoje? fazer 18 anos Aí esse você ano. sabe, você imagina o Rafa casando. Meu Deus, é desesperador. Ai, Não imagino. Não, não imagino. Para, tira esse pensamento. Gente, não tem como. Não tem como. Não sei como a Pois gente conseguiu. e De aí os fato. dois vivendo o quê? De estamparia. De estamparia, aí ele foi promovido e eu, nesse período que eu aí estava grávida, ganhei o Sim, Rafa e falei, não tem como eu sair para trabalhar assim fora, né? Tem um menino pequeno, vou ter que tinha que me, cuidar me dele, se né? virar. E aí me virei fazendo, escovando cabelo, aí fazia unha, fiz tudo. Aí você Tudo que tirou você todo imaginar. aquele dom que estava Todo, desenterrei tudo que estava aqui desenterrado. guardado na Os seus talentos necessidade. enterrados, você foi resgatá-los. Tive que resgatar eles E aí todos começou a fazer o quê? Em casa, em assim? Na casa. Ia casa. na casa das pessoas, eu tinha uma tia linda, tia Dilene. Ela é, assim, Ela campeã. Ela é foi a minha, assim, promoter total. E ela foi, assim, tudo que eu deixava, tudo que eu queria fazer, que eu aprendi a fazer, ela deixava fazer. Eu, nela. nela. Aí Ainda eu pagava. ainda pagava. Nossa, Olha que lindo. essa Essa tia é tia, boa. Tia tia Edilene, ó, Dilene, aqui ó. tá no coração, tia Edilene. Nossa, Sério, essa ela. tia. Gente, minhas sobrinhas não assistem esse episódio, porque eu acho que eu não fiz nada Não, assim. minha tia, ela é maravilhosa. E aí eu fiz um curso dentro da cabana ali, né? Uma vila que tem. Meu Uhum. primeiro curso de cabeleireira foi Foi lá, a dentro cabana da. do Pai Tomás, né? Isso. Aí foi lá dentro. E aí eu aprendi tudo lá. E aí a professora gostou muito de mim, foi me indicando trabalhar nos salões. E aí eu fui indo, indo. Cheguei a abrir salão, fechei. Você chegou a Tive. ter seu salão próprio. Cheguei quando o Rafa era menor, eu tinha que ter um espaço, né? Eu não tinha disponibilidade de tempo. Você tinha que ser Eu dona do tinha que seu ser dona do negócio. meu negócio. Aí eu empreendi, gostei, mas assim, não é meu grande sonho, O né? gerenciar, né? Essa coisa de Isso. equipe é Mas difícil, foi né? maravilhoso, assim, salão, todo mundo que, as minhas amigas, todo mundo que caminhou comigo, que trabalhou junto comigo, fala que era uma igreja em forma de salão. Ah, tá. Mas aí, peraí. Você ainda estava católica. Você casou na Não, igreja eu católica. casei católica, linda, De maravilhosa. toda Toda de lindinha e tal. branquinho e tudo. E aí? Pronto. E aí, nesse caminho, tivemos o Rafa, mas a gente começou com muita briga, muita confusão. Muito novos, Muitos né? novos, assim, Nossa. muita coisa para administrar. A gente brigava muito, estava dando certo, estava dando errado. Enfim, aí um belo dia eu falei: olha, não quero mais, eu quero ir embora. Não, a gente está brigando muito, a gente não dá certo. A gente tinha juntado uma grana, a gente tinha uma grana para comprar um apartamento. E eu falei: não, a gente divide isso no meio, cada um segue seu caminho, pronto. Peguei o Rafa, fui viajar para o interior. E fiquei 15 dias lá para espairecer, já decidida, a gente já tinha decidido, não, não quero mais. E ele ficou. E vocês Ele brigavam muito. muito, muita briga, de dinheiro, a falta do dinheiro, tudo, né? É, que Tudo. o item A número vida. um, né? Item um do casamento é falta de dinheiro. É, então a gente tinha ele mesmo, com É. certeza. Era o principal, mas aí devia ter coisa de relacionamento, convivência, Isso. porque vocês eram muito jovens, né? Imaturos, a gente tinha uma criança para Sim, educar. Então, assim, foi muita pressão sim. sobre duas pessoas, né? E ele conhecia. Aí, quando eu voltei, eu falei: ó, não quero mais. É aquela coisa, de dia a gente briga e à noite a gente se ama. Porque era assim, entendeu? A gente não era só briga, não. É, senão Aí, não tava junto aquele tempo, né? exatamente. E aí voltei. Falei: não, voltei, vou voltar a trabalhar. Já está decidido, a gente vai separar mesmo, Ah, tá. Você voltou ainda com a com mesma a mesma convicção. convicção. Até que ele me convidou.
Falou, não, a gente precisa de um... Vamos no último lugar, vamos tentar a última coisa e tal, vamos comigo ali. Aí me levou pra igreja. Vamos comigo ali é ótimo. Vamos ali comigo. Ali, aquele lugar Era aquele secreto. lugar, o segredo. Nunca falou disso, né? Aí vocês Aí foram na igreja. nós fomos no culto, que é na Igreja Batista de Contagem, que é a igreja Uhum. onde eu converti. E tô lá até hoje. E, coincidentemente, era a igreja onde o meu pastor, que é o pastor Antônio Cirilo, é, fazia as estampas nessa estamparia. Então, assim, a Aham. nossa vida se conectou lá Lá e desde o início, desde o né? início. Então, tinha um E aí, como é contexto. que foi quando você foi para esse primeiro culto? Olha, eu cheguei assim, não sabia que ela era ambiente, eu nunca tinha ido. Eu É, falei, que para quem tem muitas católicas que nos seguem. Muitas católicas já foram em algum evento, numa igreja evangélica, principalmente evento de mulher, congresso. Mas para quem não foi, hum, é diferente porque não é aquela coisa tão ritual como a católica. Então é mais espontânea e essa espontaneidade até espanta, né? Quem nunca isso. viu. Eu falei, nossa, o pessoal aqui é muito livre, né? É. Tipo assim, não, pessoal estranho, que lugar estranho, né? Bom, gostei, assim, acho que senti paz, eu senti algo que eu nunca tinha Aham. sentido. Fui sentindo uma paz interior ali e foi acalmando. Aquela vontade de ir embora, ela meio que sumiu, assim. E continuamos. Ele, não, nós vamos continuar. E aí as pessoas abraçaram, os pastores nos abraçaram e a gente foi caminhando. E aí, no meio desse caminho, eu tinha descobrido que estava grávida. Nossa. Aí, mesmo eu querendo, antes dele me levar para a igreja, eu falei, eu estou grávida e eu não quero mais ficar com você. Ah, você ia separar Eu ia grávida. separar A grávida, eu estava louca, né? decidida, A louca. estava pronta para esse evento. E ele falou, não, a gente vai dar certo, vamos ali comigo. Foi onde ele me levou para a igreja e aí eu acalmei, fui acalmando, e aí elas abraçaram a minha gestação. E aí a gente foi entendendo que a gente ia ter mais um filho e tudo foi caminhando. A gente foi super bem recebido lá, Você teve esse abraçado. tipo de apoio, né, de suporte, isso é muito comum, né? Muito. Chega a pessoa com uma necessidade, né? Daí a igreja acolhe, É muito entende, importante. aquilo fez a diferença para você. Total naquele tempo. Acho que aquele suporte que eu recebi, minha família é muito agarrada também, mas assim, recebi um suporte de pessoas que nunca me viram, né? Eu Sim. recebi um amor que eu nunca tinha acessado. E me conta uma coisa, antes de você contar da segunda gestação, quando você estava nesse processo aí de ir na igreja, assim, estava namorando, né, a palavra do Senhor, assim, um Isso. jeito novo de ouvir a palavra, um jeito, talvez, como você usou a expressão que eu gostei, mais livre, né, mais livre. O que que foi mudando dentro de você? O que que você sentiu de mudança? Olha, eu não sei exatamente explicar. Hoje eu consigo falar, mas na época eu não conseguia dimensionar. Uhum, Alguma coisa mexeu dentro. É uhum. como se algo tivesse enchido alguma coisa. É como se eu tivesse acessado alguma coisa que eu precisava muito, mas eu nem sabia que eu precisava, nem tinha essa consciência que eu precisava. O Espírito Santo, né, que ele É. ele habita em nós, mas às vezes Hoje a ele gente tá ali, a é gente deixa ele quietinho, não acessa ele quer ser conselheiro, ser um amigo, né, mas a gente isso. não usa, daí ele fica ali: "Tá Fica bom, ali, que hora você tá. vai me chamar?" Na hora que você me chamar, eu "Eu venho. tô aqui", é. E aí você começou a ter essa vida com Deus. Essa vida com Deus. Aí eu aceitei Jesus umas 20 vezes. Ah, você ficou empolgadaça. Toda hora eu falava apelo, eu ia lá na frente, eu não entendia qual que eram os processos da salvação, né? Eu aceitava toda hora. Por via das dúvidas, Ai, vou né, eu eu de vou. novo, vou eu de novo. E aí você começou a se envolver com eventos de mulheres ou não? No Não, começo foi né? bem Foi bem devagarzinho? devagarzinho, assim. No início eu fiquei bem tranquila, bem na minha, assim. Eles Uhum. respeitaram o meu jeito. Assim, era tudo muito suspeito pra mim, né? Pra mim era tudo muito. Desconfiada. Apesar de minha família, parte do pai, ser toda evangélica. Então, Olha. assim, eu não. Tipo assim, eu não queria aquele. Eu falei, não quero ser igual a esse povo. Eu queria ser. Não quero. Mesmo tendo, assim, o evangelho me cercando, eu sempre o rejeitei de alguma forma. Eu sempre. Não, isso não é pra mim. Não quero ser crente. Não, isso não é pra mim. Tinha um rancinho, né? É, Deus gosta desses, Deus né? adora. Deus gosta desses que ficam, não, eu não quero, isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim. Você, Eu tá. fui dessas também, eu tinha um pouco de birra. Eu tinha um pouco de birra. Depois eu falo assim, gente, que ironia, porque É, Deus tem senso de humor mesmo, ele né? é. Ele tem Deus, senso ele de humor. gosta. E aí me conta, e aí você descobre que tá grávida, mas já tá num processo de reconciliação do casamento, de restauração do seu casamento. Restauração. Isso mesmo. E aí, pronto. Fico grávida, 9 meses, tudo certo. Eu trabalhando no salão.
E tudo certo, tudo caminhando, Rafinha, Cidinho. O Rafa tava com quantos O anos? Rafa estava de 4 anos, 4 aninhos. 3 para 4 aninhos, estava nesse processo, nessa Uhum. idade. E ele já estava entendendo que ia ter um irmãozinho, montando o Comemorando. quarto, tudo certo. Montamos o quarto, ele falou, Rafa, você vai dividir o quarto até a gente mudar, que a gente já tinha caminhado, já tinha comprado o nosso apartamento, Que nosso primeiro legal. apartamento, e tinha um quarto dos dois, não sabia se era menino ou menina, então a Aham. gente já tinha, comprou com um quarto a mais. Você vai ter o seu, Rafa, calma. E aí o Rafa já estava todo mundo Criando uma expectativa, né? todo mundo alinhando, assim, aguardando. Até o grande dia, né? Agora eu falo, dia 4/4 foi o dia, assim, mais temido, mais terrível ao qual eu passei, numa experiência, assim, que eu falo, foi uma experiência, eu falo assim, que foi o enterro e o nascimento de algo, né? Eu falo assim, que Deus enterrou, eu enterrei alguém, mas Deus fez nascer dentro de mim. Então, assim, foi algo que Você foi dar à luz e você perdeu o seu neném no parto. Ele chegou a nascer. aí eu fui com os 40 semanas, Uhum. vamos ter que internar, mamãe, porque né, você já está 40 semanas, o neném já está Não bem nascia, grandinho, né? e o Rafa também foi a mesma coisa. E aí me internaram, Então você não estava preocupada. não, estava em paz. Você Falei, já já tinha tive vivido um, isso. né? Não morri com o Rafa, não é com esse que vai dar tudo Vai dar tudo certo. certo. Tava em paz, tranquila. Chegamos lá, o Cidinho, a gente já tinha mais recursos, o Cidinho chegou filmando, tá, o dia, o grande dia e tal. Já era uma outra vida, né? Já era uma outra maturidade, Uhum. era um outro cenário que Deus já tinha preparado, né? E aí eu cheguei lá, a gente chegou, internou, e aí durante o processo do parto natural, né? Induzido, houve. Hoje eu consigo falar com clareza que houve um erro médico, mas durante Uhum. muitos anos eu falei, não, ele nasceu doentinho. Não, ele nasceu doentinho. Depois você entendeu que Porque aí eu não. fui passando por mais um processo de cura, Uhum. e foi aonde que eu falo assim que o meu chão saiu, aonde tudo ficou preto. Falo assim que eu entrei num abismo que assim eu falo, toda vez que eu falo, eu sempre vou me emocionar porque é a Claro, porque é seu história, filho, né? exatamente, é a história da minha vida. Sim, Tipo assim, é onde eu encontrei o amor da minha vida e perdi o amor da minha vida. ali naquele Ali, ato, né? naquele dia, o Senhor tinha um encontro marcado, né? O Senhor tinha uma história para E escrever. aí ele não chegou nem a chorar. Não, durante o trabalho de parto, durante uma manobra ali, hum, houve um erro ali, quebrou o o pescocinho pescocinho e dele. ele já nasceu já. Aí eu quase morri também, tive hemorragia, tive Porque que ficar imagina que você internada estava no parto. 15 dias. Aí eu fiquei Nossa, internada quase 15 15 dias, dias. muitos dias. E aí, como é que foi? Porque essa sua história, muitas mães, né? Eu acho que é tão importante, eu fico tão Uhum, grata de você abrir seu coração e contar isso, porque muitas mães perderam seus bebês, né? Não é tão incomum, né? Principalmente na primeira gestação, perder, mas no começo da gravidez, perder do meio da gravidez, você perdeu no dia do parto, no né? dia do parto. Essa é uma perda muito sofrida, porque já tem um enxoval, já tem uma expectativa, já tem uma família esperando, né? Isso. Quando tá no começo, não que a dor, a gente compare a dor, mas É, é que no começo ainda tá se adaptando à ideia. Ali não, a ideia já tá solidificada, ela mexe, né? O neném mexe, você tem é, tudo ali. E aí esse baque de ver seu bebê, né? E perdê-lo ainda ficar quase virar óbito, né? Você teve que ficar internada. Como é que foi pra você e pro seu esposo e pro Rafa? Então, assim, na hora foi um choque muito grande, né? Porque a gente não esperava, né? Tipo assim, a gente foi lá pra Só pegar, alegria, né? vai nascer, e foi assim um choque. O Cidinho, ele lidou, assim, teve um abraço, assim, dos amigos e tudo. Ele conseguiu, ele teve que ficar forte Por você por também, nós por ali, vocês, é. e ele que cuidou do enterro, enfim, né? Ele que fez todo o processo, e eu Uhum. fiquei meio que em choque, assim. Eu fui tomar consciência de que, de fato, eu ia sair sem um bebê quando me deram alta. Na hora que eu pode ir embora, você tá ali, tipo assim, você tá bem agora você tá pronta pra ir embora, mãezinha, não tá com hemorragia, em nada. Aí na hora que eu saí, assim, a sensação de uma mão Do vazio. vazia, foi assim, aí que eu tive, nó, eu vou Eu vou ter sem que ele, né? lidar Tipo assim, com esse meu luto. Deus, eu não tenho um bebê. Tipo assim, vim ganhar um bebê, eu vou sair sem ele. Como, né? É. Entrei barriguda, saí sem barrigudinha, mas nem tanto, E mas sem o sem o bebê, bebê. né? Então, assim, E o foi puerpério, né? Que você tá ali com todos os seus hormônios, a lidando com mil. tudo.
E sem o bebê, né? Então, assim, foi um choque muito grande. Aí a gente foi contar pro Rafa. O Rafa, não, ele tá escondido. Então, foi um processo bem Nossa, tudo isso doloroso. foi difícil, Foi, né? assim, o processo em si foi muito doído, assim. Não, mamãe, você escondeu meu irmão. Ele já estava acostumado com a ideia de ter um irmão. Aí, não, o irmão não vem. Então, para ele Trabalhou, também né, com ele no coraçãozinho dele, de repente dá essa dar notícia. essa notícia. Aí ele fez psicólogo e tudo. A gente fez, Fez acompanhamos, tudo, fez né? terapia. E Isso. você também? Eu cheguei a fazer muito pouca. Na época, assim, eu não queria, eu tinha uma resistência, mas sempre, a enfermeira sempre vinha me acompanhando, e como eu estava sempre levando o Rafa, ela também dava Conversava com uma você. sondada, Você assim. tinha uma resistência. Tinha, assim, não, ela falou, não, vai dar certo. Tipo assim, que eu engoli a dor, né? Como se. Você queria abraçar também, parece que é uma forma assim, eu não quero perder essa dor. Essa É o que, dor é o isso, que me, é é o o que me que tem, no restou. que restou. É. Exatamente. Eu sempre falo assim, que enterre suas dores para viver o novo, né? A gente não consegue viver o novo se a gente não conseguir enterrar a nossa dor, né? Isso que você falou é uma chave. Enterre as suas dores para viver o novo. Isso é muito importante, porque se você não enterra, ela não vai nascer. Não vai Nada vai nascer aqui, do nascer, nada vai nascer, você vai ficar só com a dor, só com a dor. É. né? Então, E durante quanto tempo você ficou só com a dor? aí eu fiquei um ano, foi um processo de um ano ali, né? Bem complexo. As irmãs da igreja vinham, oravam por mim, e eu tomei raiva de Deus, assim, Isso que eu ia perguntar, sua relação com Deus foi pro horrível, chão. pro chão. Tudo aquele Deus que eles me apresentaram, para mim ele era mentiroso, ele não Porque um existia, Deus de porque amor não ia fazer isso, né? Não ia permitir você não, sofrer. nunca, nunca assim. Então, durante esse processo, eu saí de lá convicta de que Deus não me amava. Tipo assim, ele não me ama, mentira, nem existe. Então, a dor de dele não me amar era maior do que falar, era melhor falar que nem existia, que eu odeio ele, Aham. e que a gente nunca ia se dar bem. Tipo, Uhum. vou seguir meu caminho E aí você tava lá no seu no cantinho. meu Você cantinho. conseguia trabalhar? Eu consegui trabalhar. Eu engoli e E fui, foi. segui, E você né? foi lidando Da minha assim, do forma, da seu forma jeito, que eu do que você conseguia. conseguiu. E aí, durante de uns 6 primeiros meses ali, eu trabalhei, falei, vou. Aí todo mundo me abraçou, minha família é muito agarrada, todo mundo me abraçou, recebi muito amor, aí saía e vivi minha vida, como se eu nunca tivesse conhecido Deus. Eu segui, voltei, falei, não conheci esse Deus e vou seguir minha vida. E o Mesmo assim, casamento não abalou com isso? acabou que a gente se uniu. Hum. Houve um laço, um estreitamento. A Uhum. dor nos uniu, assim, nesse sentido, porque um queria consolar o outro, Uhum. né? Tipo, poxa, Que o que que luta. aconteceu com a gente, né? Vamos ficar junto. Era Uhum. meio que a gente tinha um ao outro ali, tipo assim, vamos segurar, ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. Era meio que isso, Vocês né? estavam assim. É, E aí, qual foi a virada de chave para você? as irmãs sempre iam na minha casa, liam a Bíblia para mim, e eu não, recebia elas, mas assim, não entendia muito. Eu Com um tava pouco de antipatia, até isso, mas porque. assim, mas havia um consolo quando elas visitavam. Ah, tá. Naquele momento era bom. Isso era bom, mas também eu não queria render, sabe? Uhum, uhum. Existia uma Você estava dor, né? resistindo, né? Existia uma dor ali para ser trabalhada. Mas elas não desistiram, elas persistiram, elas iam sempre lá. Eu ia perguntar isso para você, para quem está do outro lado, porque esse é um desafio, né? Como lidar com uma pessoa que está enlutada? Você acha que essa perseverança é fundamental, não desistir, continua. A pessoa às vezes não te trata tão bem, Uhum. mas persevera. Persevera. Porque eu sempre falo assim, hoje eu entendo, né? Mas eu não queria. Não é que eu não queria receber, é que eu não queria que tocasse, que eu não queria ser curada, né? Eu não queria que a Você queria dor. abraçar a Eu dor, queria né? ficar com ela, eu não queria enterrar minha dor. Ela ia Uhum, lá, olha, Jesus veio, enterra, entrega isso. Não, eu quero, uhum. sabe? Isso Então, é assim, meu. não desistam. Quem vá, quando Uhum, você for servir alguém, quando você for orar por alguém, caminhar com alguém, não desista no início. Não desista se você não vê o fruto, porque depois de uhum. muitos anos, hoje eu sou o fruto daquelas sementes lá, Daquelas orações, daquelas daquela orações. perseverança. Elas perseveraram e muito, viu? É, Porque, assim, quem tá ferido fere, né? Feridos ferem. Então, assim, com sim. certeza elas ouviram coisas assim, nem eu lembro mais o que que eu falei, mas, assim, não foi bom. Às vezes não é só a fala, às vezes a pessoa também faz um pouco caso, Uhum. não faz uma cara de muito feliz. Tipo assim, eu tô tolerando vocês aqui, né? Entrem. Fazer o quê? Vocês vieram, Vocês vierem, eu vou entrem. receber, sou obrigada. Né? Não vou jogar vocês pra rua. E aí? E aí, como aconteceu o momento em que você sentiu algo acontecendo dentro de você? E aí, pronto. Fui, voltei a beber, voltei a viver minha vida. Falei, não quero saber de A Deus. vida Então, vou normal. tentar abafar essa dor. Vou tentar me consolar, vou tentar esconder ela, mas tudo que eu fazia, nada tirava, nem diminuía
só aumentava. A dor parecia que ela era só crescente. Era uma dor assim que não cessava. Por mais que aparentemente eu estava bem, por dentro eu sabia o tão profundo, o quão escuro estava a minha vida assim, internamente. Meu coração, tudo doía. Parecia que eu estava assim, num abismo sem fim. Ou seja, você tentava buscar alguma saída, podia ser uma Isso. bebida, Bebida, sair, festa, isso, roupa, isso. roupa, e nada Nada, supria, nada nada. passava. E quanto mais eu buscava, parece que maior a ferida ia ficando. Era assim, algo. E Uhum. eu lembro que eu estava numa mesa com os amigos assim, tal, num bar, num pubzinho, conversando. Eu falei, eu vou ali. Era bem. Eu vou, gente, vou ali e tal. Levantei, desci para a igreja. Eu creio, né, que é o Espírito Santo me conduzindo para esse lugar. Tipo, filho, você não dá conta. Eu Ou preciso te seja, no levar para meio um do lugar. bar, você levantou e falou: Vou vou ali, ali. Não nem teve nem falei, coragem de não, falar que era pra não, igreja. nunca ia falar com ele. Vou ali. Aí só que eu fui com algo dentro do meu coração assim, eu vou lá desafiar esse Deus. Ele me paga. Ah, Eu fui você com foi lá vingança. Eu fui com buscando vingança. Entendeu? revanche. Eu não fui com amor, não. Eu fui Ah, por tá. vingança. Não, eu vou lá ver o que que é, o que que ele fez comigo. Nossa. E eu fui com raiva, assim, irada, assim, com uma indignação absurda. E desci, entrei na igreja, sentei lá no finalzinho do banco, fiquei ouvindo o pastor pregar, pastor Jorge. E ele falava um monte de coisa, que Deus era bom, que ele mudava história, que ele transforma água em vinho, né? Um tanto de, né? Toda a Bíblia, contando da Bíblia, eu lá assim, dentro de mim assim, duvido. Ai, ai. E dentro de mim eu falei assim, olha, eu falei dentro, a dor era tanta assim, eu fiquei lá no fundo sozinha, as pessoas vinham, eu não queria, gente perto de mim, eu queria ficar sozinha, Uhum. dentro da minha dor, vivendo a minha dor, na minha escuridão. Aí dentro do meu pensamento eu falei assim, olha, se você existe, igual o que esse homem está falando aí, vem aqui e muda meu coração. Se você mudar meu coração, eu nunca mais vou te largar. Porque eu já tentei de tudo. Parece que o moço, o pastor, né, Jorge, foi transladado pro meu lado, assim. Ele apareceu Ele na sua apareceu do frente. meu lado, assim, e ele colocou assim. Eu falei em pensamento, né? Sim, ou seja, ninguém escutou. Não. Só você sabe o que você falou. Eu falei dentro de mim, no meu pensamento ali. Ele colocou as mãos no meu ombro e falou: olha, nessa tarde o Senhor está tirando, está trocando o seu coração, está tirando a sua dor. Na hora que ele falou isso, a minha visão abriu. É como se os céus estivessem abertos, assim, eu tive uma visão. Uau. E eu vi uma mão muito grande vindo na minha direção. E eu fiquei meio que apavorada. E ela tocava em mim, só que na hora que ela tocava, parecia que o meu corpo ia pegar fogo. Eu lembro disso, eu assim, Uau. Nossa, é uma é coisa assim tremenda. que eu nunca vou esquecer. E na hora que essa mão saía, ela saía com o coração muito preto. E na hora que ele abria a mão, o coração ficava vermelhinho, Meu batendo. Deus. E ele tocou em mim de novo. E eu apaguei. E aquela dor sumiu. E eu nunca mais senti essa dor. Foi assim, eu Meu apaguei, o Deus. culto acabou, o irmão caiu para um lado falando em língua, e eu caí para o outro. E não teve mais culto. Foi um poder assim tão absurdo, tão absoluto. E toda vez que eu lembro dessa mão, da potente mão do Senhor, Ou seja, você teve uma experiência de fato com Deus, né? foi E essa experiência mudou tudo. mudou a minha sorte, mudou a minha vida, mudou assim a minha história por completo. E toda vez que eu lembro dessa mão, eu nunca esqueço. Essa mão me guiará em todos os meus caminhos. E assim, nunca mais minha vida foi a mesma. E eu acordei e mesmo assim, revoltada, caçando a dor. Cadê a dor? Onde ela tá? Cadê essa dor que não vem, essa dor que não passa? E nunca mais baixei essa dor. Oh, meu Deus, que coisa Nunca mais mais. linda. Nunca mais achei essa dor. E eu fui para casa calada, não falei com o Cidinho que eu estava na igreja, nunca. Ninguém. Cheguei Você já calada. sabe agora, É, né? não falei, eu falei que fui na igreja, fiquei calada, caladinha. E fui indo, e falei, nossa, caçando a dor durante uma semana e voltei na igreja. E fui indo caladinha na igreja, fui voltando, fui voltando. Ele nem imaginava que você estava indo. Não. Mas ele começou a notar uma mudança em você. Eu já não era mais a mesma, né? Eu já não era mais amarga, né? Porque Aham, quando você está doente, quando você está ferido, você é amarga. é A vida tá verdade. amarga. Você não vê brilho, tudo tá cinza. Parece que a vida é cinza. Tudo tá Parece um cinza. filme, Um né? filme Em de preto e terror, branco, assim, é é. Tudo horrível. preto e branco. E todo mundo é nítido, né? Hoje, quando eu vejo alguém ferido, é nitidamente para mim, porque eu já estive ali. Quando eu vejo alguém que alguém está ferido,
Você O consegue. formato de vida que ela leva, a forma que ela se porta diante dos problemas, diante da vida, eu consigo ver que ela está ferida. E eu sempre tento me compadecer dessas pessoas que estão feridas, né? Uhum. Porque a gente nunca sabe a história do outro, né? O que levou essa pessoa a estar daquele jeito, né? Mas você Exatamente. sabe o remédio para isso. Exatamente. Eu falei, ai, Jesus, como o Senhor é bom. E eu posso afirmar, assim, com convicção, sem medo de errar, que Ele é Rafa, o Deus que cura. O Deus que cura, e ele curou você. Essa história é tão maravilhosa, porque eu vejo assim a importância também do de uma ação de Deus, né? Ele deseja também ter essa intimidade. Ele teve isso com você, né? Foi uma coisa de pai mesmo, de falar, eu sei como resolver isso. E ele esperou o momento oportuno, você viveu sua dor, ele deixou você ali Lutadíssima. enlutada, deixa você viver, e aí você finalmente conseguiu enterrar a dor, que é a frase que me marcou, que você falou, você precisa enterrar sua dor para viver coisas novas. Sim. E aí você conseguiu enterrar a dor. Sim, ali eu enterrei a dor, né? Passei por um processo, né? Eu falo assim que o Senhor, ele é o que cura. Eu sempre falo assim: "Ah, mas foi assim um milagre que aconteceu, eu nunca mais senti nada". Não, ele cessou a minha dor. E aí eu tive a oportunidade de passar pelo processo de cura, né? É um processo, né? É O um pro... Não processo. é uma assim, foi assim um bum, não foi um É, passe de mágica. uma Jesus não é mágica, não é mágico. mágico, é. Ele não é, É. pode filim pim pim, não existe, né? Aham. São processos. E aí eu me submeti ao processo, porque a minha dor, ele cessou a dor. Ele falou Aí que você já conseguiu enfrentar o processo. exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que toda vez que a gente tiver uma necessidade, o Senhor vai se manifestar diante dessa necessidade, mas não da forma que a gente quer. Uhum, Sempre haverá a nossa parte, né? A minha parte de perdoar os médicos, a minha parte de uhum, me perdoar, a minha parte de perdoar a história, sabe? Existia a minha porção de sim. entrega. E na medida que eu entregava, o Senhor me entregava mais uma porção de quem Ele queria que eu fosse, né? Mais uma Uhum. porção da nova Priscila. Toda vez que eu entregava algo para ele entregava uma porção nova da Priscila que ele queria fazer. E uma coisa que eu vejo, assim, até a psicanálise fala disso, né? Que o grande desafio da vida não é você se perguntar por quê, mas entender o pra quê. Para Porque o quê? porquê é como se a gente se colocasse como vítima, né? Ah, por que É, isso aconteceu comigo? Mas porque se você eu. entender pra quê, entender que até nas coisas mais difíceis que a gente enfrenta, Deus acha um propósito. Você tem descoberto seu propósito nessa dor que você abraçou e depois enterrou? Sim, eu falo sempre que a dor, ela gera amadurecimento e ela gera crescimento. E eu sempre falo assim que a dor, eu sempre coloco, faço uma analogia, sempre falo exemplo, porque eu consigo Uhum. entender muito com exemplo. Uma azeitona. Eu falo assim que eu cheguei diante do Senhor, uma azeitona gordinha e tudo, e ele foi me prensando, né? A dor é essa prensa para o Aham. Senhor extrair o que está de melhor dentro da gente, né? Então eu passei por essa prensa, né? Por vários processos, esse é Uhum. um dos, né? Mas assim, um pouco daquilo que Deus fez e eu me submeti a essa prensa, né? De posicionar naquilo que Uhum. Deus tem. Então a sua dor sozinha ela não gera nada, mas a sua dor com a presença de Deus ela gera um propósito, né? O Senhor cura para que você leve cura. E Né? Ele você tem feito isso hoje? Hoje, assim, Deus tem me dado a oportunidade durante a minha caminhada toda. Essa história levantou muitas mulheres, né? Eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu estava atendendo no meu espaço, num cantinho que eu tinha de salão. Entrou uma moça chorando. E o Espírito Santo falou: ela conta seu testemunho para ela, conta a sua história para ela. Ela tinha acabado de perder um bebezinho. Ela estava de 6 mesinhos e perdeu o bebezinho. E ela estava era do Senhor, ela estava perdida nos caminhos, né? Uhum. E aí ela voltou pro Senhor. Hoje ela é uma diaconisa, ela, sim, E Deus você levantou ela. Eu fui encontrou lá e encontrei. ela. Ela parou dentro do meu salão, chorando. Ah, chorando. Davi, ela tinha um Davi, um menorzinho. Nossa, e você se viu nela, né? Exatamente, eu vi. Na hora que ela entrou, eu senti a dor que ela sentiu. Eu vi o abismo que ela estava. Falei assim, nossa, o Senhor me tirou desse lugar. Falei, olha, eu vou te contar a minha história. Não sei o que que você está passando, mas eu vou te contar o que que Deus fez comigo. E fui contei essa história que eu contei para vocês hoje. Nossa. Ela me abraçou e ela abriu o coração, falou: Eu também tenho 3 meses que eu perdi o meu filho e eu não consigo parar de chorar, de viver. Parece que a minha vida acabou. E a minha dor foi um consolo para ela. E ela lembrou do Consolador, que é o Espírito Santo. E ela está com ele. Olha que coisa Olha que linda coisa você vê. linda. Você descobriu o seu pra quê, né? Para você poder fortalecer outras mulheres que passam pela mesma
história. Eu falo que a empatia é isso, né? Porque é muito difícil você falar assim, ah, eu me compadeço de você, mas se eu nem imagino que dor é essa, fica uma coisa um pouco até meio só de palavra, É meio né? clichê, assim, Meio né? clichê, eu sinto muito. Agora, se eu já vivi essa dor, eu sei, né? Como você sabe dizer para uma mãe que perdeu seu bebê, eu sei que Tipo, dor é essa. tipo assim, vai ficar É, tudo bem, vai. Eu tô né? aqui para te mostrar que fica tudo Fica tudo bem. bem, exatamente. Se você se permitir, né? Eu falo assim, se você se permitir, você ir mais, deixar Deus ir mais fundo que o profundo, né? Que a gente está tão profundamente imersa na nossa dor, mas o Senhor, ele vai mais fundo que o profundo. Que Ele nos lindo. tira dali, sabe? Se você se permitir o Senhor te tirar dali, certamente você vai ver que há um novo tempo, né? Há um novo de novo, né? O Senhor Ah. faz tudo novo de novo. E agora você está vivendo novo de novo. Sim. Você tem o seu rapaz, porque agora, Agora agora tem um Rafa é um, homem, um homem feito, ele tá maior que você, não tá? tá, Ele é enorme, enorme. enorme, meu Deus, E os pais são altos, né? Então não, né? você não podia se esperar nada menos do que Nada isso menos que 1,80 e pouco. para um rapaz, né? Sim. E você tem também, assim, eu noto isso, né? Você no seu trabalho, porque não tem como. Eu falo assim, a luz de Deus é uma coisa que você não tem como esconder. Não. Então, você vê, na hora que entra, você tá sempre sorrindo, às vezes até distraída, mas sempre você tá distraída sorrindo. Você tá ali, Ah, distraída sorrindo. Você tá feliz de estar ali, vivendo o seu dia, né? A alegria do dia a dia, a alegria do cotidiano, que são sim. as coisas mais simples que nos alegram, e você ainda tem esse dom, né, de trazer beleza para a vida das Eu pessoas. sempre falo assim que isso, por muitos, né? Durante muito tempo eu falei, Senhor, por que o Senhor me pediu para fazer isso? Cuidar de mulheres, né? O Senhor sempre fala assim, dentro de mim, assim, você não embeleza as mulheres, você traz a essência da minha beleza sobre essas mulheres. Então, Olha, você que tem essa profundo. oportunidade de alegrar, mudar a vida de alguém, né? Todo dia eu tenho a oportunidade de mudar a vida de alguém Não, para o e é melhor. demais. Quando eu vejo as transformações, eu fico assim, gente, isso é um dom, É um né? dom. É um dom de trazer e tantas histórias como uma, né, que tá até no seu perfil. Depois eu vou colocar aqui seus contatos embaixo do vídeo, as pessoas poderem acompanhar você, mas são tantas histórias. É a pessoa que teve o cabelo, teve um problema no profissional que foi antes, você foi lá e restaurou Restaurando. o cabelo e restaurou a alegria da Uma pessoa, porque o alegria. cabelo ele tem isso, né? Ele Ele tá tem. muito conectado com a nossa autoimagem, né? Isso é autoestima, né? Eu sempre falo É. assim que eu, os- eu falo que esse dom que Deus, toda vez que Deus te dá um dom, o dom não é nada. É o que você vai fazer com ele que é tudo, né? É Olha porque que profundo, é Pri. porque o dom, ele não é nada, Priscila, cabeleireiro tem um monte. Mas o que Uhum. que eu vou fazer com isso que Deus me deu? Né? Uau. É isso que vai impactar a vida de alguém, né? Com aquilo que eu faço. Então, dom, todo mundo tem talento. A Bíblia fala que Deus deu talento para Para todos. todos. Todos têm talentos. Então vamos usar o nosso talento. Olha a dica aí da Pri. Use o Isso, seu talento. É o que você faz com o dom, com o que é dom, a que é a diferença. diferença. Agora, Pri, o seu testemunho ele é tão forte, ele é tão impactante, mas você fala ele hoje, apesar da emoção, mas com uma leveza, né? A Isso. gente não fica triste depois de ouvir, a gente fica Não, feliz, fala assim: olha que bom que você passou por isso. Eu acho que isso é um consolo para quem está nos ouvindo ou nos sim. assistindo, é um conforto e é uma esperança. Eu sempre falo, para quem está me ouvindo, né? Se você passa por essa dor, eu quero te convidar a enterrar suas dores e encerrar ciclos, né? E iniciar algo novo, porque o Senhor, né? A sua dor não é o seu fim. A sua dor, às vezes, é o início de uma grande história, de um grande caminho que o Senhor preparou. Uau! Profundo demais. Eu não quero deixar de encerrar aqui sem contar como a gente se conheceu, porque é muito engraçado, é fofo, né? É É fofo, fofo. é fofo. Porque eu chego lá no espaço onde a Pri trabalha, e aí passam uns dias ela me entrega uma cartinha, né? Que eu fiquei super tocada. Claro que eu não vou contar a cartinha aqui, Não mas ela, pode. ela conta, assim, do nosso encontro. E eu queria que você contasse que você foi numa ministração que eu tava, né? Eu fui na administração onde a Janaína estava há uns 12 anos, nem sei, 12 É, anos, não sei, muitos anos atrás, muitos alguns anos anos atrás. atrás. E eu fui, assim, e nessa administração, a Janaína, ela sempre falava de mesa, ela é toda delicada, né, gente? Ela é toda meiga. Imagina eu há 12 anos atrás. Isso às vezes irrita algumas pessoas, inclusive.
E eu assim, meu Deus, como que essa moça é tão meiga? Ah, não. Que ranço. Ah, não. Meu Deus, que ranço, mulher. Meu Deus, que mulher. Como é que ela consegue pôr a mesa? Quem vai pôr a mesa? Não tem Não tempo, né? Era tem uma isso. outra, eu estava dentro de uma outra realidade e ainda o Senhor trabalhando a minha Estava identidade, no né? seu processo Isso, ainda, no né? meu, eu tava lá conhecendo o Senhor, entendendo um pouco daquilo que o Senhor estava fazendo em mim, né? Sem saber que Ele queria me tornar alguém parecido com a Janaína, né? Não Parecida com sabia, ele, né? que parece com a Janaína, entendeu? Eu não sabia disso. Essa parte eu não lembrava. E aí a gente foi, né? Quando eu encontrei ela, assim, eu vi ela falando sobre mesa, né? Hoje é um assunto tão em alta, né? E É, quando eu reencontrei ela, eu vi ela falando das mesmas coisas, né? Eu falo assim que Deus, quando eu encontrei ela, eu falei, parece que é ela. Mas não é, é ou não é? É ou não é? é. Fiquei naquela dúvida, é ou não é? E ver ela fazendo com o mesmo zelo, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, para o mesmo Deus, eu fiquei assim impactada, Oh. né? Eu fiquei assim, nó, como Deus é bom, como Deus é Deus de conexão. Lá atrás, eu falei, não tem nada a ver o que ela fala com a minha vida. Eu adorei o testemunho dela, achei lindo, gravei pro resto da minha vida, Mas não quero mas saber. não quero saber, não é para mim colocar mesinha, xicrinha, não. Nada a ver. Agora a É, Priscila conta. é a louca a louca da xícara, a louca da mesa, né? Me transformei que eu mais temia, tá vendo? E foi E isso. todas nós, né? E eu sou transformada com seu testemunho. Como Deus faz as coisas, né? Porque quando eu te encontrei, eu estava vivendo um processo de luto, né? Isso. De ter perdido minha mãe, fez um ano agora. E foi tão maravilhoso, né? Você vê alguém que já passou por isso há mais tempo, você fala, como ela tá bem, né? Então Vai dar vai certo, dar né? tudo Eu certo. não tô Esse é vendo, o mas vai dar caminho. certo. Esse é o caminho. No final vai ficar tudo bem. Isso E mesmo. eu acho que isso fortalece as pessoas. Ô, Pri, você gostaria de falar alguma coisa assim para as pessoas que estão, você já falou tanto, né, de você, a pessoa que está mergulhada nessa dor, sair desse lugar e de fato colocar um basta, né, e viver esse novo de Deus. Você quer dar alguma recomendação para a pessoa ir além? Olha, eu sempre falo assim foi comigo, né? Vá Uhum, no seu tempo, né? O meu tempo foi um, né? Eu tô te contando uma história que depois de quase 14, 15 anos, né? Hoje eu consigo falar com essa clareza, mas durante muito tempo não foi assim. E tá tudo bem, né? uhum, Porque às vezes a pessoa vai comparar, né, sua história com a minha. Não. Deus tem sempre um novo para você, né? Tem um novo para você que está passando por esse luto, né? Mas algo que eu quero te encorajar a fazer a clamar pelo Consolador, porque ele falou que virá. Então, assim, não tenha medo de chamar ele, sabe? E não tenha medo de enterrar a sua dor, porque a gente tem medo. Eu falo por mim, porque durante muito tempo eu tive medo de enterrar a minha dor e enterrar o Nicolas junto, né? Enterrar a minha história, não. E toda vez que a gente enterra algo, o Senhor faz nascer algo novo, né? O Senhor faz algo bom nascer daquilo. E toda vez que a gente segura algo, a gente não recebe nada, né? É melhor dar do que receber. É melhor você entregar para receber algo novo da parte do Senhor. Então, assim, eu quero te encorajar. Você não vai encerrar a sua história, você vai iniciar uma nova história, porque esse é o nosso maior medo. Mas ninguém vai se lembrar dele. Mas essa é uma dor assim que a gente carrega, né? Mas uhum. só eu. É. Mas ninguém precisa lembrar, né? É porque o Senhor não quer que as pessoas lembrem da sua dor. O Senhor quer que as pessoas lembrem daquilo que ele fez com a sua dor. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse é o mistério que o Senhor tem pra gente, né, na nossa caminhada. Então, quero te encorajar. Enterre a sua dor, encerre os seus ciclos e você vai ver novidade de vida, com certeza. E vai ficar linda e radiante, exalando o bom perfume de Cristo, como você, Pri, Isso. que exala o bom perfume, que Amém. irradia Glória a essa luz Deus. e ainda faz mais, né? Que deixa todo mundo iluminado. Glória a Deus. Deus é muito Em bom. todo sentido. Ó, temos mimos, porque aqui trabalhamos com mimos. Ai, Temos gente, mimos que dos nossos delícia! patrocinadores. Primeiro, eu vou até tirar aqui para te mostrar, tá? Mas está Por na favor. sacolinha. Por favor, quero ver. Nutraform, que é nossa patrocinadora tão querida. Olha aqui que legal para Ai, você. Nutraform gente. mandando, ó, Vou ficar feminina. Ó, FM com tudo que a mulher precisa e o Revita, cabelo, pele e unha. Porque adorei. imagina uma profissional do cabelo tem que Sem ter cabelo. Revita. Não Não, dá. ó, e cabelo é o que temos aqui, né? Né? Cabelo temos. Cabelo temos. E aqui do Ai, que nosso outro delícia. patrocinador, o Luz Advogados, mandou para você uma squeeze para você ter Ah, a vamos beber sua bastante squeeze. aguinha. Que delícia. Isso.
para você poder usar a sua squeeze. E Ótimo. aí, e essa canequinha que é sua, É né? minha, Para você gente. lembrar do dia que você esteve aqui no Então, podcast. brinde. Um brinde, Tintim. Tchim, A vida, a vida, novidade que Deus a tem para nós. novidade. E eu quero agradecer a você que acompanhou esse podcast. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua presença. Saiba que a história da Pri, ela é um exemplo do que Deus pode fazer na nossa vida e pode fazer na sua, porque Deus quer que a gente vá muito mais além das coisas que nós estamos vendo, porque a fé é isso, né? É essa experiência de ir muito além do que vemos ou pensamos, experimentar a novidade de vida de Deus para nós. Eu espero que esse testemunho tenha impactado sua vida como impactou a minha e que você deixe seu comentário. Todos os contatos da Pri estão aqui. Você pode falar com ela, conversar com ela e, mais do que isso, você pode experimentar essa novidade que ela tem vivido esses anos todos. Muito obrigada pela sua companhia. Assista os outros episódios e até o próximo podcast, porque você também pode mais.